Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa com a bola toda. E tá um bracinho a mais aí, viu Magnão? O bola toda de hoje, vamos falar sobre os principais assuntos esportivos do dia. Daqui a pouquinho tem Copa do Brasil, com várias equipes entrando em campo e o Palmeiras, o representante paulista na competição. Vamos falar que o próprio Ramírez deve fazer sua estreia hoje. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia e também, óbvio, Marília Atlético Clube, que está no seu compasso de espera para a terceira rodada, né, fechando o turno dessa segunda fase na Bezinha. E os destaques do Alves Celeste está com o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Agora à tarde saiu a pauta de julgamentos dessa semana do Tribunal de Justiça Desportiva para os julgamentos que vão acontecer na próxima segunda-feira, na sede da Federação Paulista. E aí, obviamente, a expectativa em relação aos jogadores, ao volante Micael e ao atacante Breno, expulsos contra o Guarulhos, e assim como o preparador físico maquiano, o Elton Bassi. A notícia não é nada boa, Ronaldo, porque os dois jogadores, tanto o Micael quanto o Breno, eles foram incursos no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e podem pegar de 2 a 10 partidas de suspensão. Já no caso do preparador físico, o Elton Bassi, ele foi incurso em 3 artigos. Somando esses artigos, ele pode pegar até 16 jogos de punição. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já começa a falar de Marília Atlético Clube. Vamos explicar um pouco essa situação e os prejuízos que o MAC pode ter com esses artigos em que os atletas e o preparador físico foram incursos agora à tarde. O MAC vai ter que ter um bom advogado para, primeira coisa, Ronaldo, tentar descaracterizar esse artigo para os dois jogadores, principalmente, porque se mantiver nesse artigo, vai ser difícil uma punição branda, já que no relato da súmula da arbitragem contra o Guarulhos, o árbitro consta que houve agressão por parte dos jogadores do MAC, assim como do Guarulhos também. Os dois jogadores do Guarulhos, o Arthur e o Fernando, também foram incursos no artigo 257 e também podem pegar de 2 a 10 partidas de punição. Vamos falar também sobre a lesão confirmada ontem à tarde, né? Aliás, hoje à tarde, confirmada de fato, do zagueiro Rafael, uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. O Rafael vai ficar de 21 a 30 dias fora da equipe, então é a terceira baixa no time titular do Alves Celeste para o jogo contra o Rio Branco em Americana, mas o Gutierrez será o substituto, já confirmado pelo técnico Ricardo Costa. Já nas vagas de Breno e Micael, o treinador ainda não confirmou quem serão os substitutos. Lucas Lima voltou aos treinamentos, mas ao que tudo indica, se for relacionado, será uma opção para o banco de reservas. Então temos muitas informações para falar a respeito do MAC e também com entrevistados. Temos hoje 3 jogadores que falaram conosco agora no período da tarde. E vamos falar sobre o noticiário também do adversário do MAC, o Rio Branco, que quer a vitória, porque quer já para adiantar a sua classificação. No mercado da bola, o Flamengo está confiante em um acordo para ter o Felipe Luiz, lateral esquerdo. Mais que isso, o namoro é correspondido. O lateral já começa a enxergar com bons olhos uma possível volta ao Brasil para defender o rubro-negro carioca. Em Madrid, para uma espécie de cartada final, o vice-presidente de futebol do clube, o Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, o Bruno Spindel, avançaram nas tentativas e aguardam um novo encontro para caminhar junto a um acerto final. As partes esperam se reunir até sexta-feira, antes do retorno da dupla ao Rio de Janeiro. O clima de otimismo entre os rubro-negros contrasta com um certo desânimo de dias atrás na negociação como jogador da seleção. O ambiente, de fato, mudou. O Felipe Luiz sempre deixou claro que tinha o futebol europeu como meta 1, mas fato é
que as sonhadas propostas de clube do velho continente com vaga na Liga dos Campeões, a Champions League, não apareceram. Com essa brecha, o Flamengo aproveitou o espaço e partiu para cima para seduzir o atleta, que passou a olhar com bons olhos a nova empreitada. Tá aí, portanto, né, o Flamengo querendo montar um super time aí. Só não sei se vai ter retorno dentro de campo, porque aí vai aflorar os egos também, né, Jorge? A gente está cansado de ver isso. Sim, mas impressionante, Ronaldo, essa situação do Flamengo e do Palmeiras. A gente falou ontem muito sobre isso, né, da diferença abissal que já vai aparecendo entre Flamengo e Palmeiras e os demais clubes do futebol brasileiro nessa questão financeira de contratações. Só pegando por baixo aí, Ronaldo, você pega o Rafinha, você pega o goleiro Diego Alves, o meia Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Ribeiro, Gabigol. Esses jogadores, Ronaldo, são 7 aí que eu citei, talvez tenha esquecido algum outro medalhão. Quem que é o Bruno Ribeiro, Jorge? Não, Bruno Henrique. Bruno Henrique. Eu falei Bruno Ribeiro? Falou. Então, Bruno Henrique e Santos. Só esses 7 jogadores que eu citei aí, Ronaldo, todos ganham na faixa de R$1 milhão. Não ganham menos do que isso. Então você pega 7 jogadores já nesse patamar e o Felipe Luiz com certeza virá para ganhar um patamar financeiro parecido como esse. Então, olha só de que tipo de cifras a gente está falando para o futebol brasileiro. Uma realidade totalmente diferente, né? Em meio à crise que o país vive, clubes como Flamengo e Palmeiras gastando alto e em momentos que talvez já tiveram até mais condições, mas nunca foram tão além como estão indo em relação a reforços. Obviamente que isso chama muito a atenção, que a visibilidade será ainda maior, não só do futebol nacional, mas futebol internacional também, até porque o Felipe Luiz é um jogador consagrado na Espanha, também jogou no Chelsea, assim como o Rafinha no Bayern de Munique. Então, acredito eu que o retorno, ele pode não vir dentro de campo por parte desses atletas, mas a divulgação e a imagem desses jogadores dentro do Flamengo já criará uma repercussão talvez já suficientemente interessante para que esses custos sejam alcançados, né, sejam quitados ao longo dos jogos que ele faça, com venda de camisas e produtos e tudo mais, porque o Flamengo hoje, assim como o Palmeiras, já virou uma atração, vira uma atração em qualquer lugar que vá jogar, não só no Brasil, Ronaldo, mas também na América do Sul, porque é uma reunião de vários jogadores que estiveram recentemente na seleção brasileira. Sem dúvida. Bom, hoje teremos aí a decisão das equipes que serão semifinalistas na Copa do Brasil, né, Jorge? O Palmeiras pega o Internacional lá no Beira-Rio. O primeiro jogo o Palmeiras ganhou em casa por 1-0. É uma vantagem, ela, na minha visão, ela não é tão grande como seria há alguns anos, quando o regulamento da Copa do Brasil tinha como critério de desempate o gol marcado fora de casa. Então, quando você vencia por 1-0 como mandante e conseguia marcar um gol na casa do rival, do adversário, o time, no caso o adversário, tinha que vencer por 2 gols de diferença e já não havia mais a questão da cobrança dos pênaltis. Já há alguns poucos anos que a CBF retirou essa questão do gol qualificado. Então, no caso, Palmeiras venceu por 1-0. Qualquer vitória do Internacional por uma diferença de um gol, seja por 1-0, 2-1, 3-2, leva a decisão para os pênaltis. Mas óbvio que o Palmeiras tem sim uma vantagem, porque ele pode jogar pelo empate lá em Porto Alegre. Mas um jogo bastante equilibrado, obviamente já o primeiro grande teste do Palmeiras após a disputa do Campeonato Paulista. Porque depois da eliminação na semifinal do estadual, o Palmeiras teve o Brasileirão, teve a reta final da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e nas competições está muito bem. Só que agora, uma eliminação, que eu não diria precoce se ela acontecer, pode já começar a abalar um pouco essa confiança que o time está, principalmente jogando no Campeonato Brasileiro, onde ainda não perdeu. Bom, você acha que avança Palmeiras, avança o Inter? É muito complicado, Ronaldo. Eu arriscaria pelo momento Palmeiras. Eu arriscaria, mas é muito parelho, porque apesar do Inter talvez não ter um elenco tão qualificado em termos de titulares e reservas como tem o Palmeiras, tem um time titular muito bom, com o Nico Lopes, o uruguaio, jogando muita bola, com o Paulo Guerreiro lá na frente,
Mesmo o D'Alessandro já com uma certa idade, é um jogador que pode decidir na bola parada. Você tem o Zeca, lateral e Santos, Marcelo Lomba, que é um bom goleiro, o Vitor Cuesta, né, que é um grande zagueiro já desde a temporada passada. Eu acho que você tem um time muito interessante, um time titular muito interessante do Inter. É um time também considerado um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Então é um confronto muito igual, mas eu, até pela vantagem que o Palmeiras fez no primeiro jogo e pelo momento que vive na temporada, se eu tivesse que apostar, apostaria na classificação do Palmeiras. Também acho que o Palmeiras avança. Atlético Mineiro e Cruzeiro, uma baita de uma vantagem para o Cruzeiro, que venceu por 3-0 a Esse confronto partida. está definido, Ronaldo. Está definido. Esquece, 3-0. É claro que o Galo, né, em algumas, se eu não me engano, acho que foi 2013 ou 2014, disputou a Copa do Brasil e foi campeão em cima do Cruzeiro na final, mas antes tinha eliminado Flamengo e Corinthians, tendo perdido o primeiro jogo por 2-0 na casa do adversário. Conseguiu reverter. Pode acontecer. 2 ou 3, Jorge? Não, para o Corinthians, eu me recordo que tinha perdido, acho que, se eu não me engano, de 2-0 o primeiro jogo em Itaquera. O Corinthians era dirigido pelo Mano Menezes ainda, aquele da dancinha que o Mano ainda comemorou e tudo mais. Eu não sei se foi 2 ou 3-0. O fato é que o Atlético Mineiro conseguiu reverter e o mesmo aconteceu com o Flamengo na semifinal. Então, assim, o Galo já aprontou uma situação semelhante ao que tem agora pela frente, mas eu particularmente não acredito, ainda mais em se tratando de um clássico, onde se o Atlético estiver perto de conseguir reverter, o tumulto vai acontecer pela rivalidade. Eu acho que não tem como o Cruzeiro perder essa vaga para a semifinal da competição. Também acredito que não. Flamengo e Atlético Mineiro deve dar Flamengo, né? Atlético Paranaense deve dar Flamengo. Apesar do Atlético Paranaense ter jogado muito na primeira partida, ter tido 2 gols anulados, bem anulados por sinal, mas o Flamengo vai jogar em casa e realmente, assim como o Palmeiras, vive um momento muito bom, com reforços chegando, com o torcedor empolgado, mas é um confronto também delicado, porque o Atlético Paranaense é um time que costuma engrossar a vida dos principais clubes, mas obviamente o Flamengo é favorito no confronto. Bahia e Grêmio. Engraçado, né? O Grêmio empatou 1-1 em Porto Alegre no primeiro jogo. O Bahia, desses times que não são considerados grandes do futebol brasileiro, Ronaldo, talvez nessa temporada seja o time mais interessante. Porque se você olhar o elenco do Bahia, não só pelo fato de ter eliminado o São Paulo, mas você pega alguns jogadores, Ronaldo, que poderiam estar em qualquer clube de primeira, clube grande do futebol brasileiro, sem problema algum, na titularidade. Tem um elenco muito forte e comandado pelo Roger Machado, que está fazendo um bom trabalho, é bom treinador. Então, assim, como já empatou em Porto Alegre e o Grêmio não vive um momento tão bom assim contra outros principais favoritos, eu acho que o Bahia pode engrossar, mas também vou apostar no Grêmio. Eu acho que vou ser conservador nesse ponto, eu acho que dá Grêmio no final das contas. Eu acho que o Bahia passa, Jorge. Vai ser a grande surpresa dessa semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras deverá ter a estreia hoje do Ramírez. Eu acho prematuro, né, Jorge? Na verdade, ele vai ser relacionado para o banco, né? Eu acho que ele não vai jogar, acredito eu. Vai ficar como opção para o banco de reservas. Antes do intervalo comercial, Ronaldo, mandar os abraços aqui. Já tem muita gente nos acompanhando via Facebook. O Giovanni Leme, volante do Assisense, né, que é aqui de Marília mesmo, acompanhando o nosso programa, como sempre. Obrigado, Giovanni. O Wilson Gino conosco. Matheus da San dando boa noite. Elinho Bissoli, o Flamengo vai passar vergonha igual o São Paulo. Bom, São Paulo já passar vergonha, você pode escolher qual vergonha, viu, Elinho? Já são tantas que você pode escolher qual vergonha que você está falando. Luciano Duarte Nascimento conosco, também o Luan Moreira, Luiz Carlos Júnior, nosso amigo de imprensa também, Luan Moreira dando boa noite aos amigos, o Dimo Denese, o Christian Cabrini, que está lá nos Jogos Regionais de Assis, inclusive o Maquinho ganhou de Chavantes na estreia dos Jogos Regionais. O Elinho Bissoli está dizendo assim, vai ser 4-0 para o Internacional. Não acredito não, Elinho. Alonso Machado nos acompanhando, também o José Roberto J.R. Silva, grande Jotinha, obrigado pela audiência, Jotinha. O Luciano Duarte Nascimento está dizendo, o Atlético campeão da Copa do Brasil, 1-0 no Flamengo hoje. Não duvido de nada não, mas é o seu palpite, Luciano. Vinícius Ferreira conosco, Júlio João Pedro também, o Júlio, né, e o João Pedro dando boa noite a nós. Obrigado a todos pela audiência via Facebook. Depois do intervalo comercial, vamos focar na Bezinha, né, na segunda divisão, onde está o Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos começar falando dessa Bezinha, que vai ter uma rodada importante nesse final de semana, né, Jorge? Marília entrando em campo buscando a sua segunda vitória e para dar um salto de qualidade. E o adversário do Marque também, o Rio Branco, se prepara e quer buscar a vitória para ir mais tranquilo para o segundo turno. A goleada do Rio Branco sobre o Joseense, para o Rio Branco já é passado. O técnico Marcos Campagnolo, técnico do Tigre da Paulista, projetou essa semana de trabalho antes do duelo contra o Marque no estádio Décio Vita, nessa terceira rodada. Ele disse assim, temos uma semana longa, agora já está na metade, né? Iniciando agora, vamos até sexta-feira para que a gente possa aqui no sábado conseguir uma vitória que nos deixa bem próximos da classificação, afirmou o comandante alvinegro. No momento, o Rio Branco está na terceira posição do grupo 10, com 3 pontos, o mesmo que o Guarulhos.
Com 4, o MAC é o líder, enquanto o Joseense está na lanterna com 1. Os 2 melhores de cada chave, como todos sabem, avançam direto para a próxima fase. É um jogo contra o Rio Branco, e eu já falei aqui, conversei até agora à tarde com o técnico Ricardo Costa, né? Se ele considerava também que, pela qualidade do elenco do Marília, e pelo adversário, pelo Rio Branco, e também pela qualidade que a gente vê que o Rio Branco tem, se talvez seja o jogo mais difícil no sentido de equilíbrio em termos de elenco e qualidade técnica das duas equipes. Ele falou que sim, até porque o Rio Branco, ele falou, tem uma característica muito parecida com a nossa, ele joga, não é um time para ficar só no campo de defesa, é um time que quer jogar, quer mostrar futebol como a gente, então a tendência é que seja um jogo muito bom nesse sentido, porque são duas equipes que vão mesmo em busca da vitória dentro ou fora de casa. Então, estou esperando também um grande jogo. O técnico maquiano, né, que tem aí, por enquanto, só uma derrota à frente do MAC em 12 partidas, foi aquela lá em Tararé na primeira fase. Então, tem o time na mão, a gente já falou sobre isso, o MAC vem evoluindo demais nas últimas partidas, principalmente agora nesse começo da segunda fase. Obviamente pecou em algumas questões, principalmente na finalização, mas é um time que mostra evolução. Obviamente que pode chegar lá em Americana, Ronaldo, perder um jogo, por exemplo, de 2-0, não conseguir jogar nada, cadê aquela evolução? Faz parte do futebol, porque mesmo um time num bom momento, de repente ele escorrega num jogo, não só escorrega na questão de resultado, mas também de apresentação. Mas eu acho que o mais importante é que o MAC já encontrou uma cara para jogar, né, uma maneira, consolidou uma maneira de jogar e que vem dando resultados. Então eu estou muito ansioso para ver esses 2 jogos contra o Rio Branco, esse primeiro agora lá no Décio Vita em Americana, sábado às 13 da tarde, depois na outra sexta-feira, dia 26, aqui no Bento de Abreu. Claro que, por exemplo, né, o Ricardo falou, a gente vai tentar somar os 4 pontos, porque se a gente somar 4 pontos nesses 2 jogos, a gente já está classificado. Não vai ser fácil. Eu até digo do seguinte, Ronaldo, numa segunda fase em que você tem menos jogos, né, são 6 jogos, né, no total, né, são 4 equipes em cada grupo. No caso, para você alcançar o seu objetivo, que é a classificação, você não pode perder 2 partidas consecutivas. Você não pode deixar de vencer pelo menos a cada 2 rodadas. Você não pode passar 2 jogos sem vencer. Então, eu acho que o Marília, mesmo que perca lá em Americana, mas vença no Bento de Abreu, está ótimo. O que não pode eventualmente passar essas 2 rodadas com o Rio Branco e não vencer nenhuma das 2 partidas, a não ser que os dois jogos terminem empatados, o que pode acontecer também pelo equilíbrio das equipes. Mas acho que vamos ter uma noção boa de como é esse time do Marília realmente com uma outra equipe que também tem um nível técnico parecido. Tá certo. Pelo lado ainda da Bezinha, Jorge, no 15 de Jaú, o técnico que foi apresentado no lugar do China foi o Sérgio Caetano, que dirigiu o Rio Preto na fase final aí do Paulista da 3, deve ter sido técnico do Brunão. Foi técnico do Brunão, zagueiro do MAC. E também dirigiu a Catanduvense no início aqui dessa segundona. Diferentemente do regulamento na Série A1, A2 e A3, em que um treinador que já trabalhou numa dessas divisões, por exemplo, trabalhou na Série A2 e foi demitido ou pediu as contas, ele não pode trabalhar em uma outra agremiação dessa mesma divisão. Se ele trabalhou na 2, ele pode trabalhar na 3, na 1, até mesmo na Bezinha. Mas não pode repetir um clube na mesma divisão. Na Bezinha não, já não tem esse regulamento, então os treinadores que às vezes começam num time podem terminar em outro nesta mesma 4ª divisão. Aproveitar aqui, Ronaldo, mandar os abraços para o Wagner Possamay, está dizendo aqui, vamos subir MAC, MAC sempre MAC. Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho nos acompanhando, obrigado, Dr. Fábio. Osmar Silva, pai do volante Giovanni Leme, né, do Assisense. O Bruno Pereira também conosco. E o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão. Obrigado ao pessoal que nos acompanha. Vamos entrar então no assunto, Ronaldo, do TJD, até porque tivemos na última rodada 2 jogadores do MAC expulsos por conta de uma confusão que aconteceu no segundo tempo, na marcação de um pênalti pedida pelo Bandeira, nem o árbitro viu o lance, o Bandeira pediu, e aí houve uma confusão. Se a gente tiver as imagens, Nicolas, podemos mostrar aí essas imagens da confusão no Bento de Abreu na última sexta-feira à noite? Olha aí, Ronaldo. Aí o cruzamento, aí o Brunão cai dentro da área lá, e aí
O árbitro nada viu, mas o bandeirinha chamou a responsabilidade. A gente não vê a imagem do Bandeira aí, mas vê os jogadores do Guarulhos correndo. Nem do MAC tinha reclamado também, né? Não, nem do MAC reclamaram também. Aí os jogadores do Guarulhos foram em direção ao árbitro, aí começou o empurra, mas aí a gente já mostra com alguns jogadores que estavam ali aquecendo atrás do campo, né, dos jogadores do MAC, participando também da confusão. E aí o empurra, o deixa disso, e de repente estoura uma outra confusão. A gente vai ver daqui a pouco, Ronaldo, aí com mais pontapés. Você vê ao fundo o preparador, o Elton Bassi, sendo segurado por 2 jogadores de colete laranja do Marília. Ele está sendo segurado lá no fundo e tudo mais, porque ele já havia se desentendido com algum jogador do Guarulhos. E aí, quando tudo parecia estar resolvido, aí aconteceu a nova confusão. Aí de novo aí já acontece. Foi ele que provocou realmente, né? Aparentemente sim, né? Aparentemente sim, foi o que o árbitro relatou na súmula. Só que essas imagens, Ronaldo, na minha visão, elas não são conclusivas ao ponto de dizer que houve agressão de soco. Pode ter havido um empurrão, um esbarrão, mas soco não fica nítido nessas imagens, pelo menos, né? O que pode ajudar muito no julgamento que vai acontecer na próxima segunda-feira no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de São Paulo. Bom, hoje à tarde a federação divulgou a pauta desses julgamentos que vão acontecer na próxima segunda-feira, Ronaldo, e o volante Mikael e o atacante Breno, eles foram incursos no artigo 257, participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. Aqui diz que a suspensão é de 2 a 10 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica. E além do 257, o inciso número 1 fala aqui, no caso específico do futebol, a pena mínima será de 6 partidas se praticada por atleta. Então, é um artigo bem duro, pegou os 2 jogadores do Marília, também os 2 jogadores do Guarulhos que foram expulsos, o zagueiro Fernando e o lateral Arthur também foram incursos nesse artigo. E agora cabe ao departamento jurídico do Marília ter um bom advogado. E quando eu falo um bom advogado, Ronaldo, não é um cara que entenda do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e sim um que tenha boa influência na própria federação. A gente sabe que muitas vezes, né, Ronaldo, a gente já viu muitas dessas histórias no futebol, de que o bom advogado nem sempre é o que entende de tudo, é aquele que tem boas influências, né? Então, eu acho que nesse caso, o MAC vai precisar ter um advogado desse porte, para poder, no caso aqui, Ronaldo, tentar descaracterizar esse artigo em que os 2 jogadores foram incursos. Para um outro artigo com uma pena mais leve, até porque, como a gente percebe nas imagens, não há nada conclusivo de que houve troca de socos. A gente vê vários empurrões ali, mas para mim, pelo menos, não fica nenhuma imagem de um soco nítido ou mesmo um chute. Então, talvez possa se basear nisso o advogado do MAC. E no caso do preparador físico, o Elton Bassi, ele foi em curso, Ronaldo, em 3 artigos. Um deles eu até achei estranho, porque eu consultei o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Um dos artigos em que ele foi em curso, no 248B, está dizendo aqui, revogado pela resolução CNE do dia 29 de 2009. Eu não achei esse artigo de jeito nenhum, Ronaldo. Eu até pedi ajuda ao meu amigo Matheus, né, filho do Zé Henrique, que está acostumado a lidar com esses assuntos jurídicos, e ele falou: Jorge, não achei, entrei em alguns sites, nada. Eu, sinceramente, não desconheço esse artigo, e a gente só diz que ele foi revogado pela resolução aqui de 29 de 2009. Os outros 2 artigos em que eles... foi em curso num artigo que já não existe, é isso? Eu não sei se eu achei muito estranho, Ronaldo, eu particularmente estou sem entender. Já os outros 2 em que ele foi em curso, esses sim, já estão bem descritos lá. Um deles é o 257, que os 2 jogadores do MAC, o Breno e o Mikael, também pegaram, de 2 a 10 partidas. E ele também foi em curso no artigo 243F, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Aqui diz a pena, multa de R$100 a R$100.000, além da suspensão de 1 a 6 partidas, ou seja, somando a possibilidade de 10 do 257, mais 6 do 243, ele pode pegar aí 16 jogos de suspensão, então, em relação ao preparador físico
Elton Bassi. Volto a dizer, o julgamento será realizado na próxima segunda-feira e a gente espera que, pelo menos dos atletas, essa pena seja diminuída, né? Olha, Jorge, pela experiência que eu tenho nesse mundo do futebol, cada jogador do MAC vai pegar 2 partidas e o preparador físico do Marília vai pegar de 3 a 6 meses. Claro que depois, com recurso daqui, recurso dali, pode abrandar, né? Como tudo acontece no futebol brasileiro. Então, eu acho que essas serão as penas que serão aplicadas a atletas e também o preparador físico do Alves Celeste. Eu acho que no caso do Elton Bassi, pelo árbitro ter relatado na súmula, ter dado a entender de que ele que iniciou a confusão, realmente eu acho que pode vir uma pena maior para ele. Mas no caso do MAC, menos mal, até porque o Elton não entra em campo, né? Ele é responsável pela preparação física, ele obviamente fica no banco de reservas, ficaria, né? Ficava, agora não vai ficar mais, né? Fica no banco de reservas para ajudar no aquecimento dos jogadores, né? Que ficam esperando a oportunidade para entrar. Então isso não vai ser mais possível, ele não vai poder mais ficar ali no banco de reservas. Quanto a isso, não há nenhum tipo de problema. Agora, realmente, o preocupante é a suspensão dos 2 jogadores, né? Do Breno e do Mikael. Acho até que o Breno, mesmo que pegue só um jogo, fique só fora desse, acho que é um jogador que já não volta mais à titularidade do Marília, a não ser que nenhum dos substitutos consiga render o mínimo que ele vinha rendendo, porque o Breno não fez grandes jogos. Também, pela sua característica, é um jogador que no Capivariano, na Série A3, jogou mais como centroavante. Aqui ele tem que jogar mais de lado, porque a concorrência é muito grande para jogar de camisa 9. Jogou de lado, fez algumas participações, fez um gol contra o Elo Sport, naquela goleada histórica de 10-1. Até eu, lá da arquibancada, fiz gol nesse jogo. Então, o fato é que ele ainda não fez uma grande partida com a camisa do MAC. Então, eu acho que depois dessa suspensão, e o provável substituto será o Paulo Henrique, o PH, se o PH fizer um joguinho razoável, eu acho que o Breno já não volta mais à titularidade. Então, pode ter sido o último jogo como titular do Breno, o jogo contra a equipe do Guarulhos. Já o Mikael não, já é um volante que, na minha visão, já é muito importante para a equipe, porque ele vem atuando mais como segundo homem de meio campo, o Ebert vem atuando mais como primeiro, e o Mikael, ele tem um passe muito bom de longa distância. Obviamente que não é algo assim tão primordial, mas em alguns momentos é importante. Quando você tem algumas defesas bem compactas, e às vezes você não consegue chegar tocando próximo até chegar à grande área, às vezes você precisa arriscar um lançamento, e o Mikael tem um passe muito bom de longa distância. Então, esse sim eu acho que faz falta, e além do que ele chuta muito bem de fora da área. Ele é o cobrador das faltas em direção ao gol, ele também é um dos cobradores de pênalti. Então, eu acho que o Mikael sim, esse vai fazer falta se pegar mais do que um jogo de suspensão. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão então do substituto. Só antes do intervalo, Ronaldo, mandar alguns abraços aqui para o nosso amigo de imprensa, Luiz Carlos Ribeiro. Ribeiro, obrigado pela audiência. O Zé Gonçalves Unamém conosco, o Antônio Marcos Vacaro, esse não perde uma edição, né? E o Osmar Silva, pai do Giovanni, está dizendo aqui, ó, boa noite, Jorge Ronaldo, e a todos que acompanham o programa, forte abraço. Obrigado pela audiência. O Zé Gonçalves Unamém também nos acompanhando, obrigado a ele. O programa com a bola toda vai para o último intervalo comercial. Na volta, vamos ver esses entrevistados com quem o Jorge bateu um papo na tarde de hoje. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o Jorge Luiz tem muitas outras informações do nosso MAC, né, Jorge? Sim, Ronaldo, a gente vai começar com os entrevistados. Só antes de destacar aqui, o Robson Vitoriano está dando boa noite, obrigado pela audiência. O Luciano Duarte de Nascimento está dizendo aqui em relação ao Mikael, que a gente falou no bloco anterior. Fará falta, chega muito na frente, bola parada, marcação, além da excelente saída de bola. E no ataque temos peças de reposição, no caso do Breno, né, que também é um dos desfalques por conta da expulsão contra a equipe do Guarulhos. Realmente o Mikael vai fazer falta. O seu companheiro de posição, o Ebert, que é o nosso entrevistado agora, o Ebert, que não nasceu em Marília, mas jogou nas categorias de base do MAC, inclusive esteve naquele time, né, marcante de 2016, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi eliminado pelo Cruzeiro na terceira fase nas penalidades máximas. O Ebert, que jogou no profissional do MAC em 2016, 2017 fez parte do grupo, mas não foi inscrito, e o ano passado também esteve no profissional maquiano. Então é ele que fala com a gente e fala de um assunto também que tem chamado muita atenção, o baixo público no estádio Bento de Abreu, na vitória contra o Guarulhos, apenas 678 pagantes. O Ebert fala dessa situação, por que o torcedor maquiano não tem comparecido também ao Bento de Abreu. Boa noite, Ebert. Primeiramente, boa noite. Acredito que seja por ser o começo do campeonato ainda, né? Eu acho que a cidade ainda não comprou a ideia da equipe, mas a gente vem mostrando a cada jogo e esperamos, né, que o público comece a vir a partir da próxima fase e que possamos ter um fator casa forte, né, que essa torcida sempre nos apoiou. Eu joguei aqui com 20 mil pessoas, né, capacidade máxima, eu acredito uma das maiores capacidades que o Abreuzinho já teve. E espero um dia voltar a jogar e que seja breve, que seja esse ano. Bom, essa campanha do time na 4ª divisão, líder do grupo, né? Agora tem 2 compromissos consecutivos com o Rio Branco, um em Americana e depois no Bento de Abreu. Você acha que esses 2 próximos jogos serão decisivos para a classificação do time para a próxima fase, Herbert? Com certeza, né? São 2 jogos diretos e acredito que se fizermos 4 pontos, se sairmos sem perder lá e continuar com a nossa média boa aqui em casa, que é com a vitória, nós já vamos estar classificados. Bom, Ebert, você que já fez parte do elenco profissional do MAC na Série A2 de 2016, 2017, fez parte do grupo, mas não foi inscrito na competição.
O ano passado teve algumas oportunidades, mas acredito que seja esse o ano que você tenha tido uma maior sequência no profissional com a camisa do Marília. Como é que você está vivendo esse momento? Você que não nasceu aqui, mas jogou na base do Marília, né? Conhece muito bem a estrutura, conhece muito bem a cidade. Esse momento agora, ter uma sequência na titularidade. Tentando aproveitar o máximo possível, né? Infelizmente, ano passado fui titular na preparação, mas tive uma lesão séria no joelho, fiquei de fora e acabei perdendo o campeonato inteiro e tive só algumas oportunidades no final. E agora estou tendo a sequência, estou muito feliz com isso, que é um time que eu aprendi a amar, um time que eu tenho no coração. Como você falou, não sou daqui, mas tenho um carinho enorme pelo Marília. E estou tentando aproveitar o máximo possível e dando o meu melhor dentro de campo. Você está atuando mais como primeiro volante, né? Eu me recordo que até mesmo quando você jogou pelo MAC na base, você atuava mais como um segundo volante. Como é que está sendo esse posicionamento seu? Você já havia feito antes? Está se sentindo mais confortável assim? Estou me sentindo bem, né? O Mikael, que joga do meu lado, ele gosta de sair um pouco mais. Então eu acabei recuando um pouco mais e isso aí não interfere em nada. A gente tem que estar preparado e aproveitar as oportunidades do máximo possível. E também estou me sentindo bem de primeiro volante, espero dar sequência no campeonato. Primeiramente, boa noite. Tá aí, portanto, o Herbert falando sobre esses assuntos aí, inclusive da presença do público, Jorge. E eu entendo que realmente o público tem sido diminuto, como diminuto tem sido em grande parte do futebol brasileiro como um todo. Não sei quais são as razões ainda para esse tipo de coisa que vem acontecendo. Ontem, por exemplo, num jogo da Série B, que eu tive a oportunidade de assistir boa parte do segundo tempo, estava jogando Ponte Preta diante do Atlético de Goiás em Campinas. Todos nós sabemos que a Ponte Preta tem uma das torcidas mais fervorosas. E se eventualmente tivesse ganho a partida, a Ponte seria líder da Série B ontem, né? Porque o Bragantino, que é o atual líder, não jogou e temporariamente seria suplantado pela Ponte Preta. Então estava jogando a Ponte Preta, segundo colocado, contra o terceiro colocado, o Atlético de Goiás. E um público pouco superior a 4 mil torcedores. É uma realidade. Então, é uma realidade que não pega só as equipes da Bezinha, tem pego equipes como um todo aí. Você vê no próprio Brasileirão aí, algumas partidas aí, com um público de 8, 9 mil pessoas. Então, temos que fazer um estudo aprofundado para ver o que pode levar o torcedor ao estádio. Eu acho que são vários os motivos. Acho que não tem um só motivo. Questão financeira do país. Sim. Eu acho que a qualidade dos jogos, o ingresso caro, temos também a falta, incluído o ingresso caro, a falta de comodidade em alguns estádios. Eu acho que é uma gama de situações que faz com que o torcedor se afaste cada vez mais e, às vezes, Ronaldo, eu vejo a segurança também, a questão das confusões nos estádios, a chegada ao jogo, estacionamento, lugar para comer, fila para entrar. Eu tenho percebido, Ronaldo, que muita gente, até com poder aquisitivo para poder ir no jogo, tem preferido ficar em casa, assina o pay-per-view, acompanha de casa tudo, no sofá, né, com comodidade. Infelizmente, essa tem sido a tônica. É uma realidade. Mas na Bezinha, mais propriamente aqui em Marília, por exemplo, Jorge, eu assino embaixo o que você falou, mas faço alguns adendos. Ingresso caro, a gente pode excluir isso aqui em Marília. Não, esse não é justificativo. Né? Porque antes dessa partida estava R$5 para você assistir na geral. Né? E 25, se não me falha, para ir na cadeira. 20 para ir na cadeira. Tá? Então, 10 para ir na cadeira. Isso para o MAC, localização próxima, não tem tumulto para entrar, sim, essa coisa toda. Como um todo, sim, né? Ingresso caro, problema de estacionamento, essa coisa toda. Mas, à medida que o campeonato vai afunilando, principalmente aqui em Marília, eu acredito que o torcedor está de volta, principalmente se o MAC já obtiver um bom resultado que a gente espera no próximo sábado lá em Limeira. Eu já falei sobre isso também, a questão em Americana, não Limeira. Do público que tem ido aos jogos do estádio Bento de Abreu, Ronaldo. Eu acho que também não existe um só fator. Eu acho que são alguns
que explicam esse baixo público nesses jogos. A gente está falando de um time, tudo bem, obviamente, é um campeonato de polícia de 4ª divisão, que muitos consideram semi-amador. Realmente isso pega, realmente é um dos motivos. Sim. É um dos motivos. Mas a gente está falando de um time que terminou a primeira fase em primeiro lugar, por mais que você possa dizer, mas também contra não sei quem, contra a Vossa, Assisense, mas terminou em primeiro lugar e está liderando também a segunda fase. Então a campanha é boa. Você pode até contestar a qualidade dos adversários, mas a campanha é boa. E já falei sobre isso aqui também, Ronaldo. São outros fatores. Além da competição em si, que ela não é atrativa, você tem a questão de uma melhor divulgação dos jogos. Isso também é importante por parte do clube. Eu acho que também tem a sua responsabilidade, mas também, já falei, que o torcedor de Marília, ele é muito mal acostumado, porque ele não quer pagar para ir no estádio, mesmo sendo R$5, mesmo sendo 10, Sim. ele quer entrar de graça. Sim. Você fala, mas o MAC, né, é líder de público na Copinha, a gente viu. Quanto que era o ingresso na Copinha, Ronaldo? Nada. Obviamente que o apelo de uma Copa São Paulo em relação a uma Bezinha, a Copinha, ela tem uma visibilidade muito maior, tem grandes clubes do futebol brasileiro vindo jogar aqui, é uma outra realidade. Mas o torcedor do Marília ficou muito mal acostumado nos últimos anos, porque o que acontecia? A diretoria às vezes fechava com algumas empresas a venda de ingressos. Fulano, compra 100 ingressos, compra 200 para distribuir. Então isso ficou muito condicionado por um bom tempo a torcedores, se eu não ganhar ingresso eu não vou. Então isso também é um outro motivo para que a gente não tenha mais público no Bento de Abreu. Mas acredito, e assim, você tem fanáticos, maquianos fanáticos, você tem cerca de 1.000, 1.500 torcedores. Alguns nem moram aqui, inclusive, né? A gente cita Wilson Gino, Bruno Marcondes, Eduardo Tassinari e vários outros, Crisão, maquianos fanáticos, mas que não moram na cidade. Então você tem pouco mais de 1.000 torcedores que, independente da divisão do adversário, se estiverem em Marília, vão para o estádio. O restante, Ronaldo, é aquele torcedor mais abrangente. Olha, o MAC está bem, vamos lá. Jogo decisivo, é contra um time grande, é um jogo decisivo, vamos. Se não for, não vou no MAC, não está legal. Então tem tudo isso. Eu acho que é uma série de fatores que explica esse baixo público na Bezinha, mas eu acredito, como acredito que o MAC vá muito adiante ainda nessa 4ª divisão, esse público vai começar a comparecer em bom número, até porque alguns jogos já serão mais importantes, alguns jogos decisivos, e eu acho que nesse momento o torcedor vai abraçar sim a equipe, porque é um torcedor que, quando está num bom momento, vai ao estádio. Pelo menos isso, né? Porque tem clubes que nem no bom momento o torcedor vai. Sim. E no caso do MAC, eu acredito que esse seja um atrativo, sim, para um futuro bem próximo. O Mirandinha está falando aqui, Jorge, que no último jogo do Rio Branco, lá em Americana, teve pouco mais de 200 torcedores. E falou que vai ser um teste legal agora em Tupã, no final de semana, que lá vai ter o futebol sustentável, né? Troca 2 garrafas PETs por um ingresso, né? Vamos ver o público de lá se vai... vamos ver se no Marília, se o MAC consegue, né, através da sua diretoria, ver um jogo na federação também para fazer uma promoção como essa. Enfim, o Moisés Amarim está acompanhando o programa também, é outro maquiano fanático, que só não vai aos jogos no Bento de Abreu porque não está aqui em Marília, mora em São Paulo também. Então, a gente tem muito maquiano espalhado por aí, mas infelizmente é uma realidade o público baixo. Vamos lá, Jorge. Vamos lá, próximo entrevistado, né, a gente vai falar com o zagueiro Gutierrez. O Gutierrez, que será o substituto do Rafael, que acabou tendo aí uma fratura na mão esquerda no jogo contra o Guarulhos, um dos dedos fraturou. E eu conversei com o fisioterapeuta do MAC, o Leonardo Oliveira, ele disse que o Rafael vai ficar pelo menos de 21 a 30 dias fora da equipe. Titular da equipe, acabou aí se machucando. E o Gutierrez, eu conversei com o técnico Ricardo Costa, foi a única mudança que ele confirmou. Olha, vai jogar mesmo o Gutierrez, até porque tem o Guilherme Café também como zagueiro, mas o Café voltou recentemente de lesão também. Então o Gutierrez será o titular ao lado do Brunão na equipe. O Gutierrez fala desse momento, dessa possibilidade, será o seu 3º jogo como titular com a camisa do Marília, ele que quase fez gols nos 2 jogos em que foi titular na competição. Vamos acompanhar. Boa noite, Gutierrez. Boa noite. Boa noite. Então, a nossa zaga está bem servida, como eu já falei em outras oportunidades, né? Tanto com o Rafael e o Brunão, agora estou tendo oportunidade, mas também estou bem, venho treinando bem, tive a oportunidade de jogar alguns jogos
onde acredito que fui bem também, então me sinto preparado para esse desafio. E além de bom marcador, você também aparece no ataque para finalizar, né? Eu me recordo do jogo lá em Itararé que você chutou de fora da área, o goleiro pegou, contra o Assisense também. Parece que está amadurecendo um pouquinho também esse gol do Gutierrez, apesar de você não ter estar participando dos jogos com tanta frequência, né? Sim, então, apesar de ter jogado apenas 2 jogos titular e um eu entrei no finalzinho contra o Vossen aqui, tive 2 chances de fazer o gol, como você disse, né? Peguei bem na bola, mas não fui tão feliz. Nas 2 oportunidades o goleiro fez uma boa defesa, mas acredito que esse golzinho vai chegar ainda com a camisa do Max, se Deus quiser. Esses 2 próximos jogos do MAC contra o Rio Branco, agora em Americana e depois no Bento de Abreu, você acha que esses jogos vão definir não só em termos de classificação para o do Marília, mas também para sentir um pouco desse nível do elenco do MAC? A gente sabe muito bem que é forte e que talvez o Rio Branco tenha algo parecido tecnicamente com o que o MAC tem hoje, ou Gutierrez? Sim, então, talvez seja um dos maiores desafios até hoje na competição, né? Um time que classificou bem, que foi bem montado, que tem um jeito parecido com o nosso de jogar, com um pouco de posse de bola, um time técnico. Acredito um grande desafio e um jogo importante para a gente já encaminhar a nossa classificação. E já vamos entrar para ganhar, independente que vamos jogar o primeiro jogo fora, porque um time com a tradição do MAC tem que entrar todos os jogos para ganhar, e tenho certeza que vai dar tudo certo. O ano passado você no São José jogou ao lado do Rafael. Agora nesse jogo, ao jogar ao lado do Brunão, que é o único jogador que atuou as 12 partidas pelo MAC até então nessa bezinha, jogando inclusive os 90 minutos. Como é que é esse entrosamento com o Brunão lá atrás? O que já pode ter de diferente aí pro jogo? Sim, que você falou, com o Rafa já sou um pouco mais entrosado, né? Que eu já joguei bastante jogo com ele ano passado. Mas tive a oportunidade de jogar com o Brunão aqui contra o Assisense e tive a oportunidade de treinar alguns treinos do lado dele também. Acredito que a gente vai se entrosando rápido, ele também tem muita qualidade e vai dar tudo certo essa nova dupla de zaga aí. Tá, e portanto o zagueiro Gutierrez confirmado pelo técnico Ricardo Costa do Marília, Jorge. E para mim, tecnicamente, o melhor dos 3, né? Do Rafael, o Brunão e o Gutierrez, ele é o melhor tecnicamente. O Guilherme Café ainda não vi nos treinos também, não vi no jogo, mas acho que tem tudo para dar certo essa dupla também, né? O Marília tem um sistema de marcação, não só da defesa, muito forte, mas com certeza será um grande teste enfrentar o Rio Branco em Americana. Bom, para a partida contra o Rio Branco, no sábado às 3 da tarde, lá no estádio Décio Vita, o técnico Ricardo Costa, então, dos 3 desfalques do time titular já certos, ele só confirmou um substituto, que foi no caso, então, o Gutierrez, que entra na vaga do Rafael machucado, né? O Rafael, uma fratura na mão esquerda, de 21 a 30 dias fora da equipe. Para as vagas dos 2 expulsos contra o Guarulhos, o Mikael e o Breno, ele não confirmou. Ontem ele treinou com o Matheus Chiclete no meio campo e com o Paulo Henrique, o PH, no ataque. Hoje ele já fez outros testes, colocou o Lucas Souza no ataque, já colocou o Eduardo como meio campista. Então ele falou, olha, ainda tenho minhas dúvidas para essa partida. É um procedimento do Ricardo. Hoje ainda o treino foi com portões abertos, amanhã já será com portões fechados. Então a única dúvida é no ataque, se joga o PH ou o Lucas Souza e como segundo volante o Eduardo ou o Matheus Chiclete. O atacante Lucas Lima ontem havia treinado normalmente, está ainda mancando. Tem uma entrevista com o Lucas Lima que a gente vai deixar para amanhã. O Lucas Lima, ele diz que ainda está mancando um pouco, mas por receio, não é nem por dor. Ele até no final do treino pediu para sair, na reta final do trabalho. A princípio, mesmo que esteja à disposição, não será titular contra o Rio Branco, mas se estiver apto, né, se continuar evoluindo da maneira que está até sexta-feira, ele vai sim viajar com a delegação para o jogo lá em Americana. Então, o provável time do Marília, nesse momento, com Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, Gutierrez e Brunão a dupla de zaga, Lucas Prachedes na esquerda. Aí meio campo, Ebert, Matheus Chiclete ou Eduardo e Ícaro, e aí os 3 atacantes, Eric Bessa, PH ou Lucas Souza e João Feres, o time maquiano contra o Rio Branco, Ronaldo. Ok, vamos aguardar aí, temos ainda amanhã, né? Temos a quinta-feira ainda já antes da turma viajar lá para Americana. Como última informação também, Jorge, pelos jogos regionais lá em Assis, Marília venceu agora há pouco no vôlei feminino,
De virada, Cândido Mota por 2-1. Perdeu o primeiro set por 25-22 e no segundo venceu por 27-25 e no tie-break 15-13. Tá certo? Vamos continuar acompanhando. Vamos para os nossos abraços de hoje. Vamos lá. Mandar um abraço para o nosso companheiro, nosso querido amigo Guilherme Maia, que está dando mais um passo na sua carreira, sendo contratado pela Record para cobrir aí os Jogos Pan-Americanos que irão acontecer em Lima, no Peru. Boa sorte a ele, Jorge. Estará segunda-feira aqui conosco. Ótimo. Se ele vier para Marília, vai estar com a gente. Hoje eu não vou mandar um abraço para o Ike, porque ele não deve estar vendo, porque ontem nós mandamos um abraço para ele. Ele não viu. Não viu. Então hoje não deve estar vendo. Tem algum abraço? Vou mandar um abraço para o meu amigo José Augusto Amadeu, lá do Circo, nos acompanhando. Nosso amigo de imprensa Roberto César Pereira, né, o trepidante, que está nas suas merecidas férias do Jornal da Manhã. Trepidante porque a hora que ele pisa, trepida tudo, Jorge? Já foi, hoje já não é mais. Está fininho, Robertão. Grande abraço. E o João Vitor de Oliveira também, lá de Portugal, acompanhando nosso programa, barreirista dos 110 metros. Obrigado pela audiência. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.